Vamos entender como que tá o clima aí do Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, pela mídia aí, né? Pegar o pessoal aqui da ESPN. Inclusive tem um repórter lá no Newton Santos e tudo mais, e a gente vai ver, tem o Zé Elias aqui também comentando, falando um pouquinho sobre o John Textor. Também o clima de bastidores, né? Porque é um jogo que hoje, talvez os bastidores, em determinados momentos, fala mais alto do que o próprio jogo em si, né, cara? Eu não gosto disso, mas faz parte também, né, do futebol. Beleza? Vamos dar uma olhada aí. Rafa, é um jogo interessante para a gente ver também comportamentos de bastidores. Imagina você tá aí no Newton Santos, e a gente tá vendo ali o post do Textor, né, falando ali, ó, todo mundo ama Botafogo hoje em dia. E aí o chapeuzinho do Botafogo na loja do Flamengo. Realmente personagens que estão agitando os bastidores por aí, hein, Rafa? Verdade, Edu. Essa guerra fora das quatro linhas, né? Essa disputa que ela é pilotada pelo John Textor, ela é capitaneada pelo John Textor, ela é criada pelo John Textor, mas ela encontra na Leila Pereira o contraponto, né? A interlocução, e é por isso que tem a disputa. Se ela não tivesse reagido, ficaria só por conta das palavras, das declarações do acionista majoritário do futebol do Botafogo. Esse aspecto tenta tomar uma certa dose de protagonismo em relação ao jogo de amanhã, como sempre tenta nas vésperas de partidas entre Botafogo e Palmeiras. A realidade direta para o torcedor fã de esporte que acompanha a gente aqui no F90 poder raciocinar conosco é que já há alguns anos Flamengo e Palmeiras polarizam a principal rivalidade técnica e financeira do futebol brasileiro. Não por acaso são os dois times que mais venceram a Libertadores e o Brasileiro nesse intervalo dos últimos 5, 6 anos. O que faz o Botafogo com o John Textor desde o ano passado? Pretende entrar nessa história para ser mais um e transformar essa dualidade numa tríade. Ou seja, ter mais um terceiro time forte com capacidade de competição e de ganhar grandes conquistas, grandes campeonatos. Só que como ele tem no jogo entre o Botafogo e Palmeiras, do Brasileiro do ano passado, aquele 4-3 polêmico aqui do Newton Santos, o estopim para aquela série de denúncias que até hoje ele não conseguiu comprovar em relação a um suposto esquema de manipulação de resultados para favorecer o Palmeiras no futebol brasileiro. Como ele tem naquele jogo o ponto de partida disso tudo, de lá para cá ele se direcionou contra o Palmeiras. E ele tem uma relação bacana com o Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, com o Flamengo. Então, está mais ou menos estereotipado da seguinte forma: é o Palmeiras de um lado e a dupla Fly-Bota do outro. Não é bem assim. O Flamengo não alimenta tanto isso extracampo. O Botafogo alimenta mais, o Textor alimenta mais. E transforma, cada vez que vamos ter esse confronto, um cenário que vai além das quatro linhas. Muito se poderia debater e se debate sobre o jogo, dinâmicas, formações, estratégias, mas acaba que essa história do Textor e aquilo que ele sempre posta, que ele provoca, e todo esse histórico, isso acaba pedindo linha de prioridade. Ô Rafa, e a gente está vendo aí uma criação dessa rivalidade cada vez maior e de agitação mais por parte do Textor. Eu vou fazer aqui, Zé, um levantamento, uma ideia, obviamente que tem a resposta da Leila, tem ali os dirigentes do Flamengo respondendo. Eu ouvi de um torcedor carioca uma tese interessantíssima sob o ponto de vista do personagem. O Textor, ele me disse, me lembra muito o que o Eurico fez a ponto no Vasco. Calma, Rafael. Rafael. Quando o Flamengo e Fluminense se rivalizavam, o Vasco sempre foi um grande time, mas o Eurico agitava nos bastidores e passaram assim, Vasco da Gama... Agitava e vencia. Aí o que acontece é o seguinte, eu não estou entrando no mérito das brigas do Textor e tal, mas como personagem, obviamente que o Eurico, como eu disse, o Pedro vencia, as batalhas ia lá e tal. Mas não te dá uma ideia de que o Textor parece esses diretores da década de 90, do tipo, eu vou agitar aqui que eu acho que dá uma tirada, ou ele faz espontaneamente? Não, eu acho que assim, existe uma diferença entre, vamos dizer, agitações, né? Entre Eurico uma coisa é querer, né? Outra coisa é ser, né, meu amigo? Entre Eurico e Textor, né? O Eurico agitava de forma diferente. O Eurico não saía acusando da forma como o Textor acusou. Era uma pressão, uma exigência, a questão da arbitragem, era uma coisa diferente. Pelo contrário, até pelo conhecimento que ele tinha, do juridiquês, ele agitava fazendo, não agitava levantando nos bastidores. Era totalmente diferente. A gente não lembra do cartão amarelo do Edmundo? Do Edmundo, toma o vermelho que vai ser suspenso depois. Porque vai jogar. Não é que ele acha que vai jogar, ou que ele vai fazer. Tem uma diferença entre o querer e o ser, né? Era uma forma bem diferente, né? Uma coisa mais pensada, com fatos na mão, que o Pedro acabou de falar. Eu vejo o Textor, eu acho que ele
eu acho que ele se transformou muito mais um personagem... E que o Textor não tem o mesmo final do Eurico. Sim, não. Ainda nós não sabemos o final do Textor, né? Mas ele se transformou num personagem, eu acho que na minha visão, perto daquilo... Isso eu vou comentar dentro daquilo que todos nós vimos aí sobre as acusações, inteligência artificial e tal. Eu acho que nesse aspecto, no sentido de personagem que ele se tornou, eu acho que ele pode ser que eu venha errar mais tarde, e se eu errar, eu venho a público e peço desculpas. Mas até agora ele não tem credibilidade no sentido das acusações que teve. Né, porque ele não provou em momento algum aquilo que ele acusou. Ele não provou que os jogadores do São Paulo fizeram aquilo propositalmente, né, e foi uma acusação muito séria que ele fez. O relatório de inteligência artificial fala que o Rafael se comportou inadequadamente. Aonde? Num pênalti. Ou seja, ele não conseguiu pegar um pênalti, isso aí é um padrão de comportamento errado, né? Sugerindo outras coisas, uma outra conotação. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que o Textor se perdeu no meio do caminho, né? E quando ele traz jogadores para o Botafogo, quando ele investe no Botafogo, quando ele transforma o Botafogo forte, esse é um Textor que todos nós gostamos, porque ele traz jogadores e ele fortalece o futebol brasileiro nesse sentido. E quando você vai para o outro lado do Textor, que é o de acusações, aí eu acho que é um personagem que não tem credibilidade. Até ele provar todas as coisas que ele tentou mostrar com a inteligência artificial, eu acho que nesse momento ele não tem credibilidade nenhuma. E a Leila, mas a Leila apenas se defendeu de acusações que foram feitas. Como o presidente do São Paulo se defendeu, como possivelmente, aí eu não sei se os staffs, né, dos jogadores do São Paulo, daqueles que foram acusados, irão se defender mais lá na frente ou exigir algum tipo de indenização ou desculpa pública. Enquanto isso, eu acho que faz parte do futebol, essa brincadeira, essas coisas legais, que isso pode acontecer, que eu acho que é benéfico ao futebol no sentido de você criar uma rivalidade boa. Uma rivalidade, colocou o bonezinho ali do Botafogo, né? Olha, todo mundo está pensando no Botafogo. Eu acho que isso é legal. E quando ele chega ao Brasil, ele consegue fazer um pouco esse tipo de jogo. Mas aí ele acaba se perdendo. Mas eu não vejo eu estou igual o Rafa, eu não vejo Botafogo e Flamengo contra o Palmeiras. Eu acho que Botafogo contra Palmeiras agora, no jogo da Libertadores, foi Botafogo contra o Flamengo na rivalidade que existe entre a capacidade técnica dos dois elencos. Eu acho que é mais por esse lado aí. Mas todo mundo vai falar depois. E esse lance do Textor, né, cara, ele totalmente se perdeu no personagem e feriu o ego dele, né? Aquela virada, ele, imagina, o cara chegou, investiu, em pouco tempo aí, teoricamente, já tava conseguindo ganhar um brasileiro, né? E, com a melhor campanha do primeiro turno, assim, avassalador, de repente você vê seu time, né, definhando, né? E aí você se perde, e é normal você se irritar, a gente se irritou em 2009, por exemplo, mas passou do ponto, né? E até comparando ali com o Eurico, os caras falaram, tomara que não seja o mesmo fim. Não só do Eurico, né, cara? Olha o que o Vasco, né, infelizmente, se tornou muito por causa de algumas coisas que o Eurico fez. Né? E é isso que às vezes eu alerto o botafoguense, também se quiser me ouvir, me ouça, né? Mas você chegar e ver tudo que ele apresentou como prova na CPI, tudo que ele falou, e ainda levar a sério, você tá pedindo pra um dia dar merda pro seu clube, né? Porque tá na hora de falar, dá uma segurada, vamos focar aqui no que importa. Igual o Zé Elias falou ali, trouxe jogadores melhores, o Botafogo voltou, né, a jogar. Voltou não, né? O Botafogo entrou no holofote que talvez nunca esteve, né? Recentemente, pelo menos. Tem que aproveitar isso. Agora essa parte aí dele realmente pode prejudicar e muito o Botafogo um dia, viu? Mas enfim, deixa pra lá. Beleza? Deixa seu like, seu comentário é muito importante. Esse vídeo aqui é do Jornal do Palmeiras. Eu vou deixar o link na descrição aí também, beleza? Tamo junto.